E aí, pessoal do nono ano, beleza? Vamos aí, vamos continuar a nossa rotina de estudos depois desse feriado maravilhoso que a gente teve, né? Para descansar, para se organizar, não é? Então, eu vou continuar a nossa sequência de aulas normais, como se não tivesse existido aqueles 2 dias. Então, a última semana eu parei na aula 10, tá? Agora a gente vai começar o capítulo 6 da apostila 2, né? Agora não tem jeito. Esse nono ano você vai ter uma série de temas importantíssimos, temas muito falados, temas que a gente viu, né, nas aulas passadas, que voltam sempre, são recorrentes, né? Então a gente tem que ter cuidado para falar, cuidado para explicar. A gente tem que pensar aí um pouco o contexto da época, não é? E essa aula 11, o capítulo 6, também outro tema importantíssimo aqui para nós, no nosso país, né? Então a gente viu os anos 20, os anos 30 na Europa, os anos 20, os anos 30 nos Estados Unidos, e a gente vai ver os anos 20, que a gente já viu, né? E os anos 30 agora no Brasil. No primeiro bimestre nosso, eu fiquei um mês em um capítulo, lembra? Você falou, não, vocês até. Não, é muito chato isso, não aguento. Mas é realmente, né? Era importantíssimo, tá? Porque a gente tem que entender esses desdobramentos. Então eu vou fazer uma revisão para você que não lembra deste capítulo, né? Então o tema da nossa aula hoje é a Revolução. Revolução de 30, tá? É melhor. Bom, vamos falar depois disso. Mas para a gente saber do que foi essa Revolução de 30, a gente tem que saber o que estava acontecendo. Então vamos recordar aí, né? Vamos lembrar aí o que estava acontecendo. Então, ó, eu coloquei rapidão, é óbvio. Se a gente ficou um mês falando, né, eu não vou ficar aqui falando, explicando tudo de novo, né? Se tiver dúvida, vai lá, pega o resumo, me pergunta, né? Mas você tem a Primeira República Brasileira, ou que agora chama Primeira República, ou que a gente chamava de República Velha, né? Agora fala Primeira República. Primeira República. Então, você tem o fim do segundo reinado, você tem aí a saída da família real brasileira, né? Da família imperial brasileira, Dom Pedro II, né? A princesa regente, a princesa Isabel, por um golpe, né? Que a gente chama de proclamação da República. Então, os grupos do exército e dos cafeicultores se juntam, eliminam o segundo reinado e inauguram uma república no Brasil, em 1889. Você tem essa fase da Primeira República de 1889 a 1930. Sim, essa fase aí termina com o nosso tema da aula, a Revolução de 30. Então, essa fase, né, depende do professor. Tem muito professor que vai explicar ela e coloca lá um presidente atrás do outro, né? Mas é muito. Lembra como a gente estudou? Vamos estudar por âmbitos. A economia, política, cultura, sociedade, lembra disso? Então, para a gente saber aí o que desencadeia a Revolução de 30, eu coloquei para a gente relembrar importantes aspectos aí, ó, né? Então você tem a Primeira República, você tem a primeira Constituição Republicana, a segunda Constituição do Brasil, a primeira republicana, a Constituição de 1891. Por que eu coloquei ela aí? Porque ela vai falar quem que vota no Brasil. Tá bom, agora você tem o fim do poder moderador, lá da Constituição Imperial de 1824, né? Você tem o fim dos títulos de nobreza, você tem agora os 3 estados, né? Executivo, legislativo e judiciário, e você tem o voto. Agora o voto não é mais censitário. Quem que vota? Homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Se você vota homens alfabetizados, você está excluindo
quem é analfabeto. E a população brasileira na época, a maioria era analfabeta. Então você restringe esse acesso ao voto. Tranquilo? Você tem o voto aberto, você chega lá e o fulano é tal. O voto não é secreto. Então, claro, a gente na época, no primeiro bimestre, a gente viu alguns detalhes dela. Lembra então só disso. Homens maiores de 21, alfabetizado, voto aberto. O que sustentava esta república economicamente? O café. O café foi o principal produto do império e vai ser o principal produto ainda desta república. É agrário, o Brasil ainda é agrário. Então, o que vai dar sustentação no campo político a essa república? Gente, se você tem um café como principal atividade econômica, quem vai controlar a república? Os cafeicultores. Né? Os cafeicultores. Você tem a primeira fase que você tem 2 militares, República da Espada, e depois você tem a maior parte, a República Oligárquica, né? Dos grandes proprietários de terra que produzem café. E eles vão controlar a política. Qual é? Aqui sim você vai ter que lembrar. Qual é a sustentação política desta república? Né? O que sustenta esses caras lá no poder? Esse jogo político de favores. Né? Os poderes locais fazem com que as eleições, né, sejam escolhidas líderes políticos que agradam a esfera estadual e a esfera federal. A gente chama isso de política dos governadores, né? Então, o coronel, lembra da figura do coronel? A figura do poder econômico local. O coronel faz com que os eleitores votem nos prefeitos e nos governadores, que são aliados dos presidentes. Então você tem o executivo conversando com o legislativo. Né? Então a maioria dos deputados foram da base do presidente. Quando o presidente vai sancionar, quando o legislativo sanciona uma lei ou o executivo vai ter que escolher a lei, vai ter que executar a lei, você tem a sua base lá toda aliada. Né? Então as elites oligárquicas, as elites cafeeiras vão estar no poder nessa primeira república, com a ajuda desse aparato eleitoral, dessa clientela, desse curral eleitoral comandado pelo coronel. É aquela troca de favor. Você vota no prefeito que eu gosto, eu te pago a conta de luz, eu vou te ajudar lá no filho, naquela dívida, eu te dou uma dentadura, né? Aquela coisa. E você tem então a organização eleitoral feita pelos próprios poderes. Não é? Então é óbvio que você vai ter eleições o quê? Fraudulentas. Né? Eleições, né? Bom, que vai dar a impressão que o voto não vale nada. O voto eu vou vender mesmo, porque tá. Né? Lembrou dessa organização política? Olha, por quê? A Revolução de 30 vai ser fruto desse sistema de eleição fraudulento, de elites. Quem irá se sustentar no poder? Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Lembra? São Paulo e Minas Gerais. República do Café com Leite. Os dois estados mais ricos, os de maiores eleitores, não é? Que dominam aí essa economia no país. Então eu vou ter prefeito aliado a mim, vou ter governador aliado a mim, vou ter o presidente que é aliado a mim, para todos os meus privilégios passarem. Beleza? Olha a estrutura eleitoral política da época dessa primeira república. Então você tem uma massa de pessoas excluídas, de fora, mulheres, analfabetos, né? De fora dessa política. E quem está dentro
não é? É aquele voto de cabresto. Ah, tá, eu vou seguir o que eu... Então você tem muita gente excluída aí. É isso, então, são essas coisas que sustentam o poder político dessa república. Essa Constituição que escolhe quem vota, o café, que é a principal economia, e aí, a organização política. Estou indo bem devagarinho porque é complicado, né? Isso aí, né? Eu lembro que isso aí a gente falou muito, né? Para ir rápido, né? Então, olha lá. Lembra as charges? Olha lá, as próximas eleições de cabresto, você tem lá ó, a soberania, o político levando o eleitor, ó, o curral eleitoral. Ele leva o eleitor para votar, vai votar em quem ele quer, né? Pela estatística e pelas atuais intenções, parece que outros estados do Brasil não são interessantes ou interessados. Porque você tem toda essa estrutura na mão de São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Não é? É que os outros ali ficam de fora. Ora, então você escolhe um presidente que vai representar os interesses de São Paulo, ora você vai montar toda uma estrutura política que vai eleger um presidente que é representante de Minas Gerais. Você monta, os próprios poderes montavam o jogo político da época. Hoje, por exemplo, você tem uma justiça eleitoral. Quem monta as eleições, organiza lá os votos, as urnas, chama justiça eleitoral. Foi criada só em 1932. Aqui os próprios... Óbvio que as eleições vão ser fraudadas. E você ainda tinha um negócio que chamava comissão de verificação. Se você olhasse lá quem votou, e esse aqui não vai ser, esse aqui não vai subir ao poder, esse vai, esse... Você ainda tinha uma comissão verificadora. Então você botava no poder quem queria, óbvio, né? E lá, os outros estados, lá Rio Grande do Sul, tal, tentando subir na cadeira da presidência onde estava São Paulo e Minas Gerais. Nossa, galera excluída. No final da República, você vai ter mudanças econômicas e mudanças sociais e mudanças culturais. Então, olha só. Então, no final da Primeira República, os anos finais, você vai ter aí, ó, o Brasil entra na guerra, você vai ter um surto industrial. Ó, lembrando, aqui, no caso, é a Primeira Guerra Mundial, não, tá? Situa aí, a gente tá na década de 10 e 20. Então você vai ter um surto industrial, que a Europa vai estar em guerra, né? O Brasil vai começar a produzir aqui a indústria, substituição de importações. Então você vai ter uma urbanização, você vai ter a galera que vai trabalhar nessa indústria, você vai ter uma classe operária. E nesse final dessa república, você vai ter uma série de contestações. O que é isso? Galera reclamando do poder político. Você vai ter resistências operárias, você vai ter greves, né, em busca de melhores salários, de melhores trabalhos. 1917 você tem o quê? Revolução Russa. As ideias da Revolução Russa chegam ao Brasil. Você vai ter uma das principais greves no Brasil em 1917. Influência da... Então você vai ter socialismo, anarquismo aqui. No campo cultural, lembra? A gente falou também, no campo cultural, essa galera da cidade quer falar que o Brasil, afastar a cultura desse Brasil agrário. Eles vão fazer a Semana de Arte Moderna, com as inspirações nas vanguardas europeias. E aqui eu grifei porque é aqui que vai vir a Revolução de 30. Você vai ter setores do exército, setores de patentes baixas do exército, que não podiam votar e vão começar a protestar contra esses grupos cafeeiros que estão no poder, contra essas oligarquias cafeeiras que estão no poder. Você vai ter um movimento militar no Brasil, no fim dos anos 20, no começo, dos anos 20, chamado de tenentismo. São os tenentes, são as baixas patentes do exército que vão protestar contra esse sistema fraudulento eleitoreiro do Brasil. Você vai ter tenentistas, né, de cunho nacionalista, né, de cunho com
de afastar essas oligarquias, e você vai ter também de cunho socialista, tá? Você vai ter também, né? Lembra aí a coluna Prestes, por exemplo, né? Mas então, você vai ter, o que eu quero para resumir aqui? Você vai ter camadas da sociedade, setores da sociedade que estão fora da política e que vai começar a protestar para ter uma participação política. Tranquilo? Só que em 1929 acontece uma coisa que abala o mundo capitalista. O que é isso? Os Estados Unidos têm a crise de 29, a Grande Depressão, os Estados Unidos quebram. E quebram junto com eles, não é? Todos os países capitalistas, inclusive o Brasil. Horas bolas. Por que o Brasil quebra também? Qual é a principal fonte econômica do Brasil? A exportação de café. A exportação de café. Esses cafeeiros que controlam a política aqui ganham vendendo café para o exterior. O principal comprador de café brasileiro são os Estados Unidos. Os Estados Unidos quebra. Vai ter dinheiro para comprar cafezinho? Não vai ter. Então eles param de comprar café. Você vai ter uma queda na exportação de café. Se você tem uma queda na exportação de café, quem que vai quebrar, meu amigo? Sim, o cafeicultor. Esse cafeicultor que controlava a política vai quebrar. Ele vai quebrar. E você ia ter uma eleição no Brasil. Você tinha um presidente brasileiro que representavam as elites de São Paulo. E aí ele tinha então que agora escolher um que representasse as elites mineiras. Só que com a crise do café aqui no Brasil, ele vai escolher um paulista. Então, o Washington Luiz, ele ia ter que escolher um presidente que representasse os mineiros. Ele não faz isso. Ele escolhe um presidente que representa os paulistas. Por quê? Porque, olha, ele vai ficar preocupado. Falei, eu vou ter que colocar um paulista ali para atender os interesses dessa galera que está quebrando aí por causa da crise de 29. Ele convoca o Júlio Prestes. O que ele fez? Ele quebrou com a aliança aquela política do café com leite. As elites que seriam representadas agora ficam bravas. Como assim? Por que você fez isso? Você não podia ter feito isso. Você fez isso agora, a gente vai montar uma frente de oposição a Júlio Prestes. É aí que surge a figura do Getúlio Vargas. Quando Washington Luiz quebra essa aliança café com leite e o Júlio Prestes é candidato a presidente, você tem uma frente política chamada Aliança Liberal, que vai representar as elites de fora do poder. Você vai ter as elites, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da onde vem Getúlio Vargas, da Paraíba, da onde vem o vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, e de Minas, que ficou fora disso. Então você junta essas elites que não vão agora aí dar certo, né, na política, porque o Washington Luiz quebrou a política do café com leite, e eles montam uma aliança liberal e vai aí começar a fazer uma campanha a favor do Getúlio Vargas. Você tem em 30 a eleição entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, tá? Eu poderia estar falando aqui um pouco da figura do Vargas e tal, mas eu acho que não vai dar tempo. Então é melhor falar o essencial, tá? Quem que ganha nessas campanhas políticas? Você tem a vitória de Júlio Prestes. Lembra, gente? Quem está no poder? Washington Luiz, comissão verificadora, base aliada, ele vai dar um jeito ali que ganhou quem? O Júlio Prestes. A Aliança Liberal vai ficar da vida. Vai falar que as eleições são fraudulentas, que você tem corrupção, que essas elites não representam setores da sociedade. Tá vendo como é que o jogo vira? Quando eles se lascaram, aí, né, começa, olha aí, esse Júlio Prestes ganhou aí com um roubo, foi roubado, foi uma eleição roubada. Quem ganhou? Júlio Prestes. Então, em 1930, tinha que entrar o Júlio Prestes no poder. Só que a Aliança Liberal começa a contestar essa eleição, falar que houve fraude nas urnas.
Isso é muito grave, porque você gera instabilidade política, e foi o que aconteceu. Gerou aí instabilidade política. E lá, ó a charge. Em que ficamos? Júlio Prestes, essa cadeira é minha. O Getúlio Vargas, não, essa eleição foi roubada, essa cadeira é minha. Cadeira da onde, gente? Da presidência da República. Nesse meio tempo, o que vai acontecer? Nesse meio tempo, vai ser assassinado lá no Nordeste o candidato a vice do Vargas, o João Pessoa. Ele foi assassinado por motivos passionais. Um cara matou ele lá, um rolo, assim, mas não tem nada a ver com política. O que os caras da Aliança Liberal, o que os caras que perdeu as eleições, o que eles fizeram? Eles usaram esse assassinato para comover a população e ganhar apoio para você tirar o Júlio Prestes e o Washington Luiz do poder. Né? Olha aí essas oligarquias, o assassinato do João Pessoa, esses caras matam. Então esses setores, né, essas oligarquias que estavam fora do poder, mais aqueles tenentistas se unem contra o governo do Washington Luiz e contra a eleição de Júlio Prestes. Aí você vai ter uns levantes que a gente vai chamar de Revolução de 30. Então o assassinato é usado para motivos dos revolucionários, dos tenentistas, né? Em outubro você vai ter levante armado no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então você vai ter aí a figura, né, consolidada ainda não, né? Você vai ter essa figura do Vargas que vai espelhar esses interesses desses setores sociais que estão fora da política. Vargas pega um trem do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Então você tem um movimento armado muito rápido, né? Quando o Washington Luiz vê isso, eu escrevi o Washington Luiz errado, tá? Tirou o H ali, fazendo favor ali depois do W. Quando o Getúlio Vargas chega, então ele vai fazendo uma viagem de trem, ele é parado em toda a estação. Então você tem um apoio popular, né? Você tem parte do exército, né? Então quando o Getúlio Vargas chega no Rio de Janeiro, né? O Washington Luiz é deposto, né? Os caras chegam no Palácio do Catete, onde era o executivo, né? Depõe o Washington Luiz e o Vargas assume a presidência. Tá? Então, olha lá. O Vargas puxando a cadeirinha do Júlio Prestes. Olha lá. Com licença, seu Julinho. Ele tirou a cadeira. Foi uma revolução, gente? Foi uma revolução? Não foi uma revolução, né? Foi uma revolução porque cargos de fora tiraram o presidente, né? Mas foi um golpe porque o cara ali foi eleito democraticamente também, né? Mas é fraudada? Puxa, complicado. Mas o que acontece? Acontece que o presidente é deposto, o Júlio Prestes não assume a presidência e sobe o Getúlio Vargas, né? Revolução, golpe de 30. Sobe o Getúlio Vargas da presidência da República. Você tem um simbolismo aí, eles lá em frente à praça, no obelisco ali, né? Os militares gaúchos amarram seus cavalos no obelisco em frente ao Palácio do Catete. Então quer dizer que o exército ali tomou o poder republicano. Aí é Vargas ali, ó. Você vai tendo aqui é importante que eu vou falar. Você vai tendo uma construção da imagem de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas iria agora representar essas camadas da sociedade que estavam de fora da política. Ele vai representar esses tenentes, as pessoas que não votavam. Então toda a construção do governo dele vai ser, óbvio, baseado no que ajudou ele subir ao poder. Beleza? Então você vai ter um governo, se você depôs o governo, você vai ter um governo provisório, tá? Que aí a gente vê amanhã. A coisa mais importante da aula agora aqui no final é a construção da imagem de... Então lembra que eu falei no começo da aula que você vai ter setores da sociedade excluídos da política? Agora Vargas irá representar esses setores. Aí vamos ver o que Vargas vai fazer nos governos amanhã.
Amanhã, tá? Então essa aula fica aí só na anotação, faz o favor, faça o resumo, não esqueçam de comentar aí, tá? Muito importante essa aula, porque aí depois amanhã a gente começa a Era Vargas. Vamos ver o que Vargas fez. Será que ele representou esse povo? Será que ele não representou? Vamos ver o que ele vai fazer amanhã, beleza? Por enquanto é só. Muito obrigado e abraço!